pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, dando continuidade e encerrando nosso conteúdo, revisional para nossa avaliação final, a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros, tá bom? E aqui a gente vai fechar fazendo um retrospecto de tudo que a gente viu, porque nos biomas uma característica muito importante vai ser a vegetação, né? E a vegetação, ela sempre vai andar de mãos dadas, com o clima, com as características climáticas, que por sua vez também vai ser muito impactado pelos recursos hídricos, Então, muito do que a gente viu até agora vai ser retomado nesse nosso último assunto, tá? Então, de forma sintética, o que é um bioma, Então, o bioma nada mais é do que um conjunto de seres vivos, mas também de elementos não vivos. O que seriam esses elementos não vivos? São as rochas, são o solo, o clima, Tudo isso a gente chama de elementos não vivos, tá? Então, eles vão caracterizar o ambiente e vão apresentar características homogêneas, características semelhantes, sendo composto de vários ecossistemas. Então, aqui essa imagem foi extraída do livro de vocês, Então, vai mostrar dentro do território brasileiro a espacialização desses biomas, tá? Então, a gente tem aqui como predominante, o bioma amazônico, aqui nesse tomzinho de amarelo, o bioma do Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica aqui no litoral, Pantanal aqui no extremo oeste, na região centro-oeste, os Pampas na região sul. A gente vai ver tudo isso com mais detalhes, tá bom? Então, iniciamos aí com o bioma amazônico. Primeira característica, pessoal, ele vai estar associado ao clima equatorial, que, como a gente já viu na nossa última videoaula, é um clima que tem como características as altas temperaturas o ano inteiro, mas também uma grande quantidade de chuvas, Ou seja, é um clima quente e úmido, pessoal? Então, isso contribui para que eu tenha aí a formação de uma vegetação arbórea densa. O que significa isso? Vegetação arbórea, árvores, E árvores de grande porte. E densa significa que elas estão ali juntinhas, formando meio que uma massa homogênea. Não é aquela vegetação esparsa, onde você tem uma árvore aqui, aí passa vários metros, tem outra árvore. Não, é uma vegetação bastante densa, onde as árvores estão muito próximas umas das outras. Uma outra característica, uma curiosidade, é que a gente vai chamar também essas plantas de latifoliadas, O que significa isso? Late vem de grande, de largo, E foliada vem de folhas, Então, são plantas que vão ter folhas grandes e folhas largas, porque a gente está falando de uma região muito próxima à linha do Equador, que recebe muita energia, muita energia solar o ano inteiro. Então, essas plantas, elas desenvolvem essas grandes folhas para captar mais energia e assim contribuir com o seu processo de fotossíntese, seu processo de alimentação, vamos dizer assim, tá bom? Só que a vegetação que compõe o bioma amazônico, pessoal, ela não é igualzinha, Ela vai ter algumas peculiaridades, algumas diferenças entre si. Então, a gente vai ter as chamadas três matas, tá bom? A mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme, que aqui pela imagem a gente vai conseguir entender melhor o que seria essas três matas. Iniciando pela mata de igapó, a gente vai ter aquela vegetação que está situada no leito dos rios, pessoal. Então, é uma vegetação que ela vai estar permanentemente dentro d'água. Então, ela tem que desenvolver as suas adaptações, Uma planta que vive permanentemente dentro d'água, ela vai ter que ter algumas adaptações a esse ambiente. Mais acima, um pouco, a gente vai ter a chamada mata de várzea, que vai estar situada na várzea dos rios, nas margens dos rios. E aí ela vai passar uma parte do ano sequinha, Mas quando vem aquelas temporadas de maior intensidade de chuvas, que o nível dos rios sobe, ela vai ser atingida, Então, vai ser uma vegetação que ela vai estar periodicamente inundada, tá bom? A mata de igapó, ela está permanentemente inundada. A de várzea vai ser periodicamente, ou seja, somente na época das cheias dos rios. E lá no final, nas áreas mais elevadas, a gente vai ter a chamada mata de terra firme, Então, ela está em áreas mais elevadas
que mesmo quando há a cheia dos rios, essa água não a atinge, tá bom? Então vai ser uma vegetação que vai estar permanentemente sequinha, ou seja, permanentemente em terra firme, como o próprio nome já fala, tá bom? Depois a gente chega na vegetação de cerrado, tá? O cerrado, pessoal, é uma vegetação típica do clima tropical. É por isso que no mapinha lá no início, a gente viu que ela pega ali boa parte da região central do Brasil, né? Ou seja, aquela região de clima tropical típico, né? Que vai ter uma estação seca e uma estação mais chuvosa apenas. Então, por conta disso, vai ser uma vegetação que ela vai ter que desenvolver também as suas estratégias de sobrevivência, né? Ela vai ter que desenvolver mecanismos de sobreviver a um período de estiagem, né? Que é esse período mais seco, esse período de inverno. Lembrando também, pessoal, que por estar ali no centro do Brasil, ela vai sofrer com a continentalidade, ou seja, com a baixa umidade do ar. Então, é comum que aconteça, nesses períodos de inverno, incêndios, né? Muito embora a gente saiba que às vezes eles são criminosos, né? Mas muitas vezes eles são naturais, justamente por conta das altas temperaturas e da baixa umidade do ar. O que acontece? Muitas vezes as pessoas utilizam o fogo para preparar a terra, né? Para as lavouras. E aí, como a gente está num período muito seco, qualquer descuido, esse fogo acaba tomando várias áreas, né? E provocando incêndios gigantescos, como a gente viu aí algumas semanas atrás, né? Nas notícias, nos telejornais aí que falava sobre o cerrado, né? Sobre os grandes incêndios no cerrado. Então, vamos lá. Em termos de formação, ela também vai ter diferenças, tá, pessoal? Assim como lá a formação da Amazônia. Então, a gente vai ter o chamado cerrado típico, tá? Que é essa primeira imagem, onde a gente vai ter tanto vegetação herbácea, tá? Vegetação de pequeno porte. A gente vai ter vegetação arbustiva, né? Que são os arbustos, uma vegetação de médio porte. Como a gente pode ter também algumas árvores, tá? Mas que não são árvores densas, como é o caso da Amazônia. São árvores bem esparsas, né? Bem longe umas das outras, e também árvores de menor porte. Depois nós vamos ter o cerradão. No cerradão a gente já tem uma maior quantidade de árvores, né? Árvores de grande porte. Olha só como é uma vegetação já mais densa, certo? E a gente vai ter também os chamados campos de cerrado. Nos campos de cerrado a gente tem aí a predominância de gramíneas, né? A vegetação herbácea, aquela vegetação rasteira. Pode ter árvores? Pode ter árvores, mas muito distantes umas das outras. Elas não são significativas na paisagem. O que predomina na paisagem é realmente a vegetação herbácea, a vegetação de pequeno porte. Depois nós chegamos no Pantanal, que também é um bioma que está sob a influência do clima tropical. A diferença é que ele vai estar em regiões de planícies, né? Áreas baixas, né? Áreas baixas e planas, sem grandes desníveis. E como é uma região que tem muitos rios, o que acontece? No período chuvoso, o nível desses rios sobe e acaba inundando essa grande extensão territorial. Então a gente fala que o Pantanal são áreas de planície, né, que estão sujeitas a inundações sazonais. Esse termo sazonal vem de estação do ano, tá bom? Período do ano. A Caatinga, né, que é o bioma que predomina na região Nordeste, ela vai ser um bioma que vai estar sob a influência do clima tropical semiárido, né, que nós vimos na videoaula anterior, que é um tipo de clima que tem altas temperaturas durante todo o ano, mas que também vai ter uma baixíssima umidade, uma quantidade muito pequena de precipitação, né? Os índices pluviométricos são muito baixos. Então, as espécies que existem aqui, pessoal, elas vão ter que ser adaptadas a longos períodos secos, né? Então, a gente vai ter uma vegetação de menor porte, né? Arbustos, as árvores são muito poucas e muito distantes umas das outras. São árvores, né? São plantas que vão perder as suas folhas nessa estação desfavorável. Isso é uma forma de economizar energia, né? Já que elas não têm água para sobreviver há tanto tempo, elas perdem essas folhas como uma forma de guardar a energia, né? Utilizar melhor a pouca água disponível.
E aí, mas se vocês perceberem, se alguém já teve a oportunidade de viajar para o interior, tanto em período seco, mas também em período chuvoso, vai perceber que é uma vegetação que rapidamente, quando chega as primeiras chuvas, ela recupera, né, a sua folhagem, fica tudo verdinho, porque aquelas plantas, a uma primeira vista, a gente pensa que elas estão mortas, né? Mas elas não estão, é apenas um mecanismo de sobrevivência a esses longos períodos secos. Também vai ser muito presente os cactos, né, pessoal? As plantas espinhosas, né? Esses espinhos também é uma forma encontrada, né, pela vegetação de sobrevivência à escassez hídrica. Depois nós temos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também vai estar dentro do clima tropical, só que em áreas litorâneas, tá? Se vocês relembrarem o mapinha que a gente viu lá no início, a Mata Atlântica, ela tem uma espacialização ao longo da costa brasileira, né? Desde a região nordeste, passando pela região sudeste, até um pedacinho da região sul, tá? Então ela é formada justamente por a gente estar numa área de altas temperaturas, mas também de grande umidade, né? Que tem índices pluviométricos, ou seja, uma grande quantidade de chuva o ano inteiro, alta. Então a gente vai ter uma vegetação arbórea densa também, semelhante com o que a gente encontra lá na floresta amazônica, muito embora as espécies sejam diferentes, tá, pessoal? Não são as mesmas espécies, a gente está falando de fisionomia, ou seja, quando a gente olha, ela se assemelha à vegetação encontrada na Amazônia, porque é uma vegetação de grande porte e uma vegetação sempre verde, tá bom? Só que um detalhe, é uma vegetação muito devastada, ela vem sendo devastada desde o período da colonização, tá? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, que chegaram na costa, né, na Bahia, eles vão dar de cara justamente com essa grande floresta, né, que tinha muito potencial para extração de madeira, para extração de pigmentos, né, o pau-brasil que o diga, né, o pau-brasil que foi o nosso primeiro grande ciclo econômico. E o pau-brasil é uma árvore da Mata Atlântica, né, que foi praticamente dizimado, né, devastado, desmatado, tanto para a extração de madeira, mas também para a extração de um pigmento, né, de uma tinta, que era muito utilizado para atingir tecidos, tapetes, né, lá na Europa. Então, a devastação da Mata Atlântica já iniciou nesse período da colonização e com o passar dos anos ela só foi se aprofundando, né? Porque hoje as grandes cidades brasileiras, né, as capitais principalmente, elas vão se situar próximo ao litoral em regiões que anteriormente eram ocupadas pela Mata Atlântica. Então foi uma vegetação que foi devastada tanto para o extrativismo como posteriormente para a construção das cidades. Então, à medida que a população vai aumentando, que as cidades vão crescendo, a Mata Atlântica foi sendo ainda mais desmatada, ainda mais devastada. Então, hoje, nós temos aproximadamente 7% do que foi a Mata Atlântica, né? Então, esse é um grande problema, porque a gente tem uma série de questões associadas, né? Questões climáticas, perda de biodiversidade, então tudo isso está associado a essa devastação da Mata Atlântica. E por fim, pessoal, a gente tem os pampas, né, que vai ser um bioma característico do extremo sul do Brasil, vai estar presente lá no sul do Rio Grande do Sul e que vai estar sob a influência do clima subtropical, né, que nós vimos que é aquele clima que tem como característica as 4 estações bem definidas e uma grande variação térmica, né, uma grande amplitude térmica anual, tá bom? Então, na fisionomia, o que vai predominar? As gramíneas, né? Os pampas, eles também são conhecidos como campos, né, ou pradarias. Então, quando a gente olha, o que vai predominar na paisagem são as gramíneas, a vegetação herbácea, né, rasteira, tá bom? Então isso aqui foi muito importante para fins econômicos também, né? Foi uma área muito utilizada para a criação de gado, principalmente, para cultivos, né? Mas basicamente é essa a fisionomia, gramíneas, vegetação herbácea, muito embora a gente tenha os chamados campos limpos e campos sujos. Os campos sujos são os poluídos? Não, pessoal.
Os campos sujos é o que vai ter alguma variação na paisagem. Os campos limpos a gente olha e vê basicamente a graminha, como se fosse um grande campo de futebol, tá bom? Os campos sujos existem uma maior heterogeneidade, ou seja, você olha e você consegue ver alguns arbustos, como é o caso desse aqui da foto, tá vendo que tem um grande arbusto aqui no centro da imagem. Você pode encontrar também algumas árvores, só que bem dispersas, né, bem longe umas das outras. Então, esses seriam os campos sujos, e os campos limpos, aquele onde predomina somente a vegetação rasteira, a vegetação herbácea. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.